Então, apresento para vocês aqui a planilha de fluxo da prosperidade familiar. Vocês podem ver que ela é dividida em 3 partes, certo? Onde a primeira parte você vai fazer a preparação do solo sagrado. A primeira pergunta que vem: quantas sementes você produz? Vou até mudar aqui, ó, produz todos os meses. Essas sementes você vai substituir pelo seu salário, pelo seu prolabore, a renda que você ganha. A gente coloca aqui na questão das sementes para ficar uma forma mais metódica para você entender que você está plantando um jardim, você tem um jardim e nesse jardim você recebe, por exemplo, aqui 6.000 sementes todos os meses, tá? E aí existem partes do jardim que você divide, onde você vai pegar essas 6.000 sementes, 6.000 reais que você tem como renda, por exemplo, e aqui você vai dividir esses 6.000 reais no seu terreno, onde tem a parte divina, que o nosso propósito é fazer com que as finanças sejam alinhadas segundo as finanças, segundo a mentalidade de Cristo, certo? E aqui tem a parte onde a gente caracteriza de uma forma mais divina, e aqui tem a característica padrão, que é o comum, para você entender como funciona. Basicamente, a gente divide em 5 categorias. Então, a gente vai pegar o seu terreno, o seu jardim, e dividir ele em 5, fazer 5 divisões nele, né? No agronegócio a gente chama de talhão, cada um é um talhão, tá vendo? Onde o primeiro são os suprimentos vitais, que são os gastos essenciais que você precisa ter todos os meses. Tem as sementes do crescimento, que são os investimentos, para você conseguir ter mais sementes. Então aqui você vai pegar a sua semente e vai fazer com que ela gere mais sementes para você, para que você consiga aumentar isso aqui de 6 para 7, para 8, para 9, 10, conforme o foco e energia que você vai colocar no processo. Tem os recursos para lazer, que são os gastos não essenciais, tá bom? E tem os gastos de liberdade abundante, que você vai gastar como você quiser. Então, quando a gente fala para casais, então aqui é o valor que você vai gastar sem precisar avisar seu esposo, sua esposa. É um gasto que foi um acordo financeiro dos dois. Já esse recurso para lazer e alegria são gastos que vocês vão ter, mas que vocês precisam alinhar com o seu parceiro, sua parceira. E aqui está o total da vida extraordinária que você está vivendo hoje, de acordo com a renda e as sementes que você está gerando todos os meses. E aqui a gente coloca um padrão, onde quando você recebe todas as suas sementes, o ideal é que você, primeiro, destine primeiras sementes do crescimento, que no caso são para os investimentos, para que você tenha mais sementes nos próximos meses, para você continuar plantando, certo? Depois você vai focar nos seus gastos essenciais, que são os suprimentos vitais que você precisa para viver. Depois vem os recursos para lazer, que são os gastos não essenciais. E gastar como quiser, que é a liberdade abundante. Aqui tem a explicação padrão e a forma divina, e as observações, que são as explicações básicas de cada um. Aqui do lado esquerdo, você vai verificar que tem um gráfico. Esse gráfico ele é só para mostrar como é que está a divisão das suas sementes. Vamos supor que isso aqui seja o seu jardim. Então, no seu jardim, metade das sementes você está usando para os suprimentos vitais, nesse exemplo, tá? 30% do seu solo sagrado, do seu jardim, você está usando para sementes de crescimento, ou seja, você está plantando sementes para que ela gere mais sementes. 10% você está destinando para recursos para lazer e 10% você está usando para liberdade abundante, que é gastar como você quiser, certo? Mais abaixo aqui você vai ver como é que está o seu fluxo de prosperidade familiar, onde a gente começa pela colheita. A gente sempre trabalha, empreende com esses quesitos. Colheita é o que está entrando, plantio é o que está saindo.
Então você está colhendo a semente que você plantou. Então esses R$ 6.000, que são 6.000 sementes, por exemplo, você plantou algo, que no caso pode ser seu trabalho, o seu salário, você plantou para receber essas sementes. Então você precisa fazer sua colheita. Então aqui eu simulei, aqui você pode editar datas, colocar o período que você quiser. Só tome cuidado para que quando você estiver utilizando a planilha, você não apagar as fórmulas, porque isso pode prejudicar a planilha, tá bom? Aí você vai, essa parte que você não precisa preencher, que é na maioria que todas têm fórmulas, então essa parte você só vai mudar a data, certo? Vou até fazer uma ponderação aqui, vou até colocar de uma cor diferente, para ficar melhor para vocês. Então, tudo que tiver nessa cor cinza é onde você pode preencher. Aqui eu vou deixar cinza também, porque aí você entende que aqui você pode preencher. Aqui também, onde está em amarelo, você também pode preencher. Porque é aqui que você vai fazer a destinação das suas sementes. Então, dos 6.000, quanto que você vai destinar para recursos vitais ou essenciais? Quanto que você vai destinar para investimento hoje? Tá? Quanto que são gastos não essenciais e como você quer gastar para a sua liberdade abundante ou gastar como quiser? Qual que é a sua realidade hoje? Tá? E aqui, o real versus a meta. Aqui também vocês vão ver as categorias, onde a colheita, quanto maior, melhor. Essa linha laranjada aqui é a meta. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, por exemplo, está dizendo que você está conseguindo ultrapassar sua meta de colheita. Então, você está colocando a meta aí de R$ 12.000 de colheita, mas, na verdade, você está colhendo 14.000, ou seja, 2.000 a mais do que você estava esperando e planejando. Então, isso aqui é muito bom. As sementes do crescimento. A meta é você conseguir 6.000, no caso que a gente filtrou 2 meses, né? Lógico. Então, a meta era você conseguir alcançar 6.000, ou seja, pegar as suas sementes e conseguir plantar aqui em 2 meses 6.000, no caso que seria 3.000 em cada mês, né? Para as sementes do crescimento, para que ela continue dando mais sementes de colheita para você, mais colheita para você. Seus suprimentos vitais, por exemplo, aqui, ó, ele está um pouco acima da meta. Lazer e alegria está dentro da meta. Liberdade abundante está um pouco acima da meta. E esse aqui é o saldo, que esse aqui é só para mostrar para você como é que está a performance. Sua performance em relação às metas que você precisa atingir, de acordo com essas categorias aqui, que faz total sentido para a vida de vocês. Danilo, mas o que eu vou colocar em cada categoria dessa daqui? A gente vai para a aba de terrenos. O que é suprimento vital para você? Aqui eu já coloquei algumas categorias, você pode colocar mais, tá? Deixa eu só arrastar essa tabela um pouco mais para baixo para te dar mais categorias para você cadastrar aqui. O que são recursos vitais? São recursos que você precisa para viver. No caso aqui, o aluguel, que é a casa onde você mora, o financiamento da casa que você financiou, água, energia, internet, PTU. Ou seja, são gastos que você precisa ter todos os meses, não tem como ficar sem eles. E é o básico necessário para você sobreviver. Então aqui tem alguns, é lógico que, por exemplo, plano de saúde, às vezes para um casal ou para uma pessoa, ele é essencial, mas às vezes para outra pessoa não. Então vocês vão sentar, conversar e definir o que são gastos essenciais para vocês. E as sementes do crescimento são os investimentos que você vai fazer. Poupança, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, imóveis, CDB, LCI, LCA, o dízimo, que é o investimento que você faz na terra, mas para conectar direto com o céu. Aí tem os gastos de lazer, viagens, presentes, streamings que você paga, Netflix, Amazon Prime, entre outros. São gastos que você tem que se você... são gastos que você tem que você poderia evitar, porque isso não impede de você ter um recurso vital necessário. Então, por exemplo, você consegue sobreviver sem viajar.
você consegue sobreviver sem um presente, você consegue sobreviver sem um Netflix, você consegue viver sem um teatro. Então são gastos que você tem que, se você cortasse eles, não iria atrapalhar o mínimo que você precisa para viver. E a liberdade abundante são gastos que, como falei para vocês, são gastos que vocês vão ter e que você não precisa avisar o seu parceiro ou sua parceira, ou gastos que você quer com coisas que às vezes é só um hobby. Uma tecnologia do sonho, pode ser um tablet, pode ser um telefone novo, por exemplo. Um instrumento musical, se você é músico ou algo do tipo. Um jantar extraordinário, que ao invés de comer apenas fora de casa, você vai fazer um jantar extraordinário para a sua digníssima ou para o seu esposo. Shows, entre outras coisas. E os ganhos, que no caso a gente dá o nome de colheita, é a sua renda. Tá? Então, que você pode fazer essa discriminação. E aqui no fluxo de prosperidade familiar é onde você vai colocar a data que você está tendo entrada ou saída, ou você está colhendo ou está plantando. E aqui você vai escolher a sua categoria, padrão e a subcategoria. Tá bom? Então, o que você vai fazer aqui agora? Por exemplo, vamos supor que aqui você teve mais um aumento de R$300 de colheita. Então, a gente pega a categoria, o que deveria puxar de colheita. Não está puxando. Tem que descobrir o porquê. Acho que eu já sei o que é. Então, aqui você vai colocar a sua categoria de colheita e aqui na subcategoria você vai pegar o que você teve. Foi uma renda extra, então coloca que é uma renda extra. E se for saída, você vai colocar aqui na coluna saído o que saiu. Vamos supor, por exemplo, que saiu 200 e aqui 1/2 de 2025. Aqui você está colocando um suprimento vital e aqui seja a sua, vamos descer um pouco aqui, energia elétrica da sua casa. Então você vai preencher. Quanto você vai preenchendo aqui, aqui na página da preparação do solo sagrado, vai sendo ajustado de acordo com o que vai saindo e o que vai entrando, tá? Então, por exemplo, seu suprimento vital ele subiu um pouco o valor, certo? Então aqui, ó, ele saltou para 5.000. Aliás, saltou aqui para 5.000, que é o seu real, mas a meta é 3.600. Então, o seu suprimento vital ele está acima da meta. Então, nesse caso aqui, você precisa, por exemplo, eliminar ou reajustar o seu fluxo de prosperidade familiar para que os seus suprimentos vitais consigam alcançar a meta proposta por você, e foi você que propôs essa meta aqui nesses campos, tá bom? Então, basicamente, é assim que você vai usar esse fluxo de prosperidade familiar. Espero que você faça bom proveito e espero que o extraordinário aconteça na sua vida e que esse seja apenas um começo de uma jornada extraordinária que você deseja viver junto com o seu parceiro, com a sua parceira futuramente, tá? Juntamente com um sagrado. Mais aqui embaixo, a gente tem o detalhamento dessas categorias. Então, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico está por ordem de relevância. Então, por exemplo, do gasto maior para o gasto menor. Aqui eu coloquei um filtro. Então, se você clicar aqui, você pode fazer filtros, tá bom? E aqui você pode colocar o período que você quer consultar, tá bom? Então é isso. Então, basicamente é isso. Esse aqui é só para mostrar os gastos que você teve, né? O plantio que você fez de acordo com as sementes, aqui onde você colocou mais semente. Então, você vai saber onde é que você está investindo mais aqui com os seus recursos. Então, essa planilha é uma forma prática e divina que a gente criou para casais, mas para você que também quer fazer um controle individual também serve, tá bom? Para você começar a organizar a vida financeira de vocês e conquistarem juntos aqui a vida extraordinária que vocês tanto sonham.